Bom dia. Hoje dia 8, né? 8 de outubro de 2020 e estamos nos aproximando do final de um ano, né, irmãos? Um ano bem atípico, né? Bem ímpar, pode-se dizer, né? Mas que todos nós, né, permanecemos firmes e sobrevivemos, né? Alguns, né, foram promovidos, mas o importante é nós sabermos que aqueles que estavam com o Senhor, a palavra diz assim, que renovarão as suas forças, subirão como asas, como de águia, não se fadigarão, não se cansarão. Então não há dúvida que, né, o importante é nós termos a nossa consciência de que estamos com Cristo, né, e vamos vencer um dia de cada vez vamos estar vencendo. E eu quero agradecer a você, né, agradecer a você que está desde março conosco, né, desde março, irmãos, todos os dias. Eu lembro que nos primeiros dias de março, né, aquela primeira quarentena, nós fazíamos culto todos os dias, de portas fechadas, porque não podia... Equipe de louvor. A igreja não podia abrir, então somente a equipe ali, né, a estrutural, né, que era extremamente necessária, o louvor, técnicos, e enfim, e todos os dias, irmãos. E eu falo que foi um dos anos que nós mais trabalhamos, porque todos os dias, né? Das 7 às 10 da noite, né, atendendo pessoas, assistindo com alimento, cuidando dos projetos que permaneceram e continuaram existindo, e graças a Deus, né, até aqui o Senhor nos ajudou. Nós não paramos com nada, queridos. Nós não deixamos de fornecer uma cesta básica. Muito pelo contrário, né? Trabalhamos triplicadamente, né, pastor? Nós não deixamos de fazer um culto, uma oração, nada. Nós não paramos um minuto. Não existiu para nós igreja fechada, não existiu para nós, porque quando as portas se fecharam, a gente estava, né, o tempo todo, seja por Zoom, seja por live, seja por indo, né, realmente presencialmente, às vezes na casa, no hospital, seja onde precisava. Graças a Deus, isso a gente fala para a glória de Deus, porque Deus, isso é Deus se movendo na vida da gente, porque não há dúvida que também a gente é ser humano, e a gente também tem as nossas fraquezas, as nossas debilidades, e se Deus permitiu que nós estivéssemos de pé nesse tempo todo, fazendo tudo o que nós fizemos, é que nos ajudou o Senhor, né? A glória é somente dele. E queridos, ontem tivemos o prazer então de encerrar, estudamos juntos, né, em forma de devocional, versículo a versículo, todo o livro de Apocalipse, todo o livro de Gênesis, todo o livro de Evangelho de São Lucas, Atos dos Apóstolos. E agora então, irmãos, nós vamos iniciar, ok, o nosso livro de 1 João, Epístola de 1 João, lá no finalzinho do Velho Testamento, do Novo Testamento, desculpe, tá? Tem 1º, 2º, 3º João, tá? São capítulos bem curtos, né? São poucos capítulos, 1º, 2º e 3º João, ou seja, são 3 cartas, né? 3 epístolas, tá? Nós vamos levar aí não mais que uma semana, né, para poder ver tudo isso. Se eu não me engano, 1 João tem 5 capítulos, 2 João, se eu não me engano, tem 1 capítulo, 2, e 3 João 1 capítulo. Então, quer dizer, numa semana a gente vai matar aí uns 4 livros da Bíblia. E assim nós vamos estudando a Bíblia. Daqui a pouco você estudou toda a Bíblia conosco, né? E daí a gente pode retomar, voltar e fazer de novo e aprender mais, e assim funcionam as coisas com Deus. Ele vai renovando. Exatamente. Todo dia, né? Então, muito obrigado, feitos os agradecimentos, né? Depois nós vamos citar o nome de vocês. Vamos lá então para 1 João, né? Primeira Epístola de João, capítulo 1. Tem apenas 10 versículos, mas eu queria, antes de nós lermos, eu queria fazer uma oração. Por quê? Você vai ver que diferente das cartas de Paulo, né? Ainda que é uma epístola, uma carta, mas você vai ter que ter revelação, né? Quem está escrevendo, para quem está escrevendo e o porquê está escrevendo. Ela não está tão direcionada quanto as cartas de Paulo, né? Quanto as cartas que Lucas escreve, extremamente detalhado. Então eu quero orar, começar orando para que Deus nos ajude, né, a caminhar no Espírito Santo. Pai, eu oro nesta manhã, Senhor, por cada irmão, cada pessoa que está conectado conosco, Pai, e sabemos que a nossa inteligência, Senhor Deus, ela tem, Pai querido, um alcance, Senhor. Pai, segundo aquilo que os nossos olhos veem, segundo aquilo que nós conseguimos processar, Pai, mas sabemos que há uma sabedoria que vem do alto, e é dessa que nós necessitamos
para poder compreender não só o que os nossos olhos vão enxergar, vão ver, né, o que a nossa mente vai receber e os nossos ouvidos também, e que a nossa boca vai falar, mas principalmente aquilo que está, Senhor meu Deus, subjetivamente, Senhor meu Deus, incorporado a esta santa palavra, Senhor, e que necessita ser compreendida ao nosso espírito. Desde já, eu agradeço pela vida de cada um, agradeço a Ti, Espírito Santo, que vai nos ajudar e caminhar conosco durante todo esse tempo e esse estudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos? Vamos lá então, pega a sua Bíblia aí, tá? E vamos lá. Vamos lá então, gente. 1 João, capítulo 1, né? Diz assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos. E proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Ok? Queridos, então como eu já citei anteriormente, né, você vê que ao contrário das outras cartas que fala, né, escrevemos para Teófilo, escrevemos, né, dá um destinatário. Então a gente vai ver que essa carta aqui, diferente das outras, ela não tem um destinatário específico, né, mas sim tem um destinatário que você vai ver no decorrer dela, que na verdade é para todos o que creem, né, não é uma pessoa específica, mas todos. O que você precisa saber? Mais ou menos a época que foi escrito isso aqui, foi escrito aproximadamente próximo do ano 100 depois de Cristo, tá? Quem escreveu foi o João, filho de Zebedeu, um dos apóstolos e discípulos de Jesus, né, o mesmo que depois que escreveu o Evangelho de João, né, e que vai depois escrever o Apocalipse, tá? Que mais? Coisas importantes que você precisa saber, enfim. E assim, e o objetivo dessa carta, né, para que ela foi escrita, você vai ver que é para revelar, né, o grande amor de Deus por nós. Você sabe, queridos, que eu e a pastora, né, nós tínhamos desejo de iniciar hoje Romanos. Exatamente. Mas o Espírito Santo nos direcionou. Mas o Espírito Santo nos direcionou. Por quê? Porque o livro de Romanos, nós vamos ouvir falar muito sobre, ainda aos romanos, né, sobre a lei, sobre o pecado e sobre alguns atos condenatórios ou não. Se a gente não entender primeiro essa questão do amor, né, e do que Deus é e expressa, a gente pode ter um entendimento errado lá. Então a gente quer seguir a direção do Espírito Santo. Então, queridos, olha só, fala o que era, né, desde o princípio. Então não fala no nome de Jesus, tá? Mas vai começar a revelar Jesus através, né, quem era desde o princípio. Quem era? O próprio Cristo, né, o próprio Jesus, né? Daí ele fala assim: o que ouvimos, o que quem? Ele tá, ouvimos, é a terceira pessoa, então é nós. Tá falando, nós apóstolos, que ouvimos, né, dele, daquele que era desde o princípio, de Jesus. Não só que ouvimos, mas ele fala, mas aquilo que vimos. Que nós vimos. Né, com os nossos próprios olhos, tá? E que contemplamos e apalpamos. Palparam, nossas mãos apalparam. E, com isso ele está tentando fazer o quê? Pautar, queridos, né? O que ele vai tentar transferir para nós, dizendo assim: olha, nós sabemos o que estamos te dizendo. Nós tocamos. Nós ouvimos, nós vimos e tocamos, né, a palavra da vida. Né? E daí ele fala assim: isso proclamamos. Ou seja, então o que nós estamos falando, o que eu vou escrever, ele está dizendo, é o que... Pautado nisso. Pautado nisso, tá? E a respeito de quem? Da palavra da vida. Então aqui você vê, em vez de você ver escrito o nome de Jesus, você vai ver muitas vezes, quando você vê a palavra vida, substitua por Jesus. Né? O exemplo, o próprio verso 2 fala: a vida se manifestou. Jesus se manifestou. Jesus se manifestou. Tá? Nós a vimos e dela testemunhamos, reforçando o que ele tinha acabado de falar. Proclamamos a vocês a vida eterna. Proclamamos quem? Jesus. Está reforçando o verso primeiro, se for ver. Né? Que estava com o Pai e nos foi manifesto. Então, observe que sempre apontando, né, para Jesus, ok? De novo falando que proclama, de novo falando que está pregando, né, o que viu, o que ouviu, tá? E daí fala para quê? Para que vocês possam tenham comunhão conosco. Comunhão. Assim como nós tivemos comunhão com Ele, temos comunhão com o Pai, né? Nós queremos que vocês também tenham comunhão com o Pai e com o seu Filho Aquela Jesus. questão, vocês têm comunhão conosco
E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Né? Só que é no um finalzinho ciclo maravilhoso. Que ele fala Filho Jesus Cristo nele, né? Mas desde o início ele está se referindo a ele. E o 4, né? Ele fala, escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Como quem diz, porque eles entendiam o objetivo agora deles. Qual a alegria que deve ser completa para o pastor Alex, para você que nos assiste? Tá? Que outras pessoas conheçam a Jesus como você conhece. Então é isso que ele está querendo dizer, para que a nossa alegria seja completa, vocês tendo comunhão com o Pai e com o Filho. Tá bom? Vamos lá então? Vamos lá então. Versículo 5. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmamos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Amém. Queridos, e aqui, apesar de ser poucos versículos, são 5 versículos, mas fala muita coisa. É muito profundo, né? Muita coisa, e talvez na tentativa de sintetizar alguma coisa, né? Então a gente começa pontuando o quê? De novo eles reforçam o que ouvimos, né? Transmitimos a vocês. Daí ele fala, né? O que eles transmitem? Ele fala, Deus é luz. É luz. E não há trevas nele. Ou seja, que ele está dizendo assim, olha, que fique bem claro a vocês, povo que está recebendo essa carta. Possivelmente ele estava em Éfeso, então as primeiras pessoas que receberam foram os efésios ali. Eu não sei se você vai recordar, mas quando nós estudamos o livro de Apocalipse, a carta aos Efésios, uma das características que eles tinham, tá, era justamente uma igreja que tinha perdido o seu primeiro amor. Alguma coisa tinha distanciado eles do primeiro amor. Lembrando que aqui nós estamos próximo do ano 100. E o que aconteceu, queridos, aqui nesse período aqui? O Evangelho teve aquela explosão de Atos dos Apóstolos, descido do Espírito Santo, vocês aprenderam isso com a gente, ok? Tá? Houve a perseguição, tá? O Evangelho se espalhou, né? 10 viagens missionárias de Paulo, enfim, deu aquela propagada. Mas o que acontece? De repente, com exceção das perseguições acerca de Paulo, deu uma quietada. O ano 70 foi muito difícil, né? Onde foram perseguidos, muitas guerras, o Tito matou muitos cristãos, mas depois de aqui o Evangelho estava mais tranquilo, mais difundido e mais tranquilo. Automaticamente, sem essa perseguição, queridos, a gente vê assim, o povo começou a se acomodar, não tinha aquela explosão do Espírito Santo, já não estava acontecendo mais tanta viagem missionária, não estava tendo mais tantos milagres. Olha só, num curto espaço de tempo, nós estamos falando de 100 anos apenas. Isso aí perceber que esse ciclo acontece, mas perceba que na história, a história do cristianismo é feita assim, de momentos de avivamento, tá? Devido àquela explosão, daqui a pouco parece que eles se perdem um pouco, se acomodam, se tradicionalizam, né? Aquela coisa assim, vira uma religião, e daí parece que tem que acontecer um novo avivamento para dar uma agitada, uma pandemia aí para dar uma, né? Para voltar, e mais um ciclo se inicia daqui a pouco, e não era diferente aqui. E o que acontecia? Por que ele cita então que Deus é luz, tá? E não está em treva alguma? Porque existia, ele tá querendo se remeter a alguns princípios de trevas que estavam entrando no meio do povo de Deus, tá? Você vai ver isso melhor no capítulo 2, 3, que nós vamos entrar amanhã e por diante. Que é quando justamente começa a surgir de dentro da igreja pessoas com pensamentos filosóficos, agnósticos, né, acerca do Espírito. Né? E aqui eu digo para vocês, é onde muitas pessoas hoje se perdem, quando começam até a se espiritualizar, não é muito, né? Porque a gente não... esses dias eu ouvi um irmão nosso da nossa igreja falar assim, olha... Nós não temos que aprender a ser seres espirituais, nós já somos. Nós temos que aprender a ser ser humano cheio do Espírito. Né? Às vezes a gente pensa que a gente é ser humano e tem que ser espiritual. Não, a gente já é um ser espiritual. Nós temos que aprender a ser humano com caráter cheio do Espírito Santo. É o caminho inverso. Tá? Então o que acontece? Vocês vão ver que aqui ele está reforçando quem Deus é. Então Deus é luz. Tá? O verso 6 fala assim, se afirmamos que temos comunhão,
tá? Com Ele, com Deus. Se eu amo a Deus, quantas pessoas, eu creio em Deus, ótimo, né? Então se você crê em Deus, se você tem comunhão com Ele, mas você está andando em trevas, ou seja, você não anda na luz, então você é mentiroso, você não pratica a verdade. Ele está dizendo, porque quem tem comunhão com Ele, anda na luz, não anda em trevas, tá? O que é andar em trevas? Andar cego com relação às coisas de Deus. Se você tem estado cego com relação às coisas de Deus, então você está em trevas, então você não está com Ele, mesmo professando Ele. E é o que está acontecendo com esse povo que recebe essa carta naquela época, e essa carta é atual para nós até hoje. Muitas pessoas estão cegas, estão dentro da igreja, estão numa religião, professam Jesus como Senhor e Salvador, têm Deus no coração, mas são cegas às coisas de Deus, não conseguem enxergar, não conseguem ter discernimento, né? Enxerga tudo do diabo, que é das trevas, e não enxerga o que é de Deus. Não enxerga a verdade. Tá? Então, daí o verso 7 que fala assim, né? Se porém andamos na luz, né? Como Ele na luz está, tá? Então temos comunhão com quem? Uns com os outros. E esses com os outros. Isso é uma verdade, né? Sem dúvida. E esses com os outros, pastor, não é só os irmãos, os crentes. É os crentes e não crentes. É você ter comunhão com todos. Com todos. Com todos, tá? Por quê? É os olhos de... Você vê Jesus na pessoa, você não vê o que a pessoa está fazendo, você não vê o pecado dela, você vê Jesus naquela pessoa. Às vezes apagado, mas está ali, representa. E daí aqui entra uma questão, né, que muitas vezes há pessoas que daí não querem mais nem congregar na igreja, porque não querem ter comunhão mais com os irmãos. Né? Às vezes teve uma desavença, uma discordância. Hoje em dia há tantos planos diferentes, né? Um pensa uma coisa, outro pensa outra coisa, assim. Então aí já é um fato para a pessoa não ter mais a comunhão. Não quero, vou assistir de casa, vou fazer tudo de casa, não quero ter comunhão. E a palavra é implícita em dizer que se nós, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, então nós vamos ter comunhão um com os outros, né? E por quê? O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado, né? Então eu posso estar ali até com o pecador, transmitindo, porque eu sou luz, ele é trevas, né? O que faz quando acontece quando você acende uma vela, né, num ambiente escuro? Esse ambiente vai se iluminar. Sim. Então, por isso, sim, a necessidade de nós termos comunhão uns com os outros, porque nós somos luz. Se nós andamos com aquele que é luz, nós seremos luz para todos. Tem gente que fala assim, eu não caminho com aquela pessoa, porque aquela pessoa é treva. Gente, para pensar, sabe o que você está dizendo? Como que ele vai ser iluminado? Que tipo de luz você tem que não pode caminhar com aquela pessoa que é treva, sendo que, biblicamente, é você que tinha que acender a vida daquela pessoa. Agora, as pessoas têm medo de ter essa comunhão, né? E o que acontecer da luz dela se apagar. Porque, na verdade, assim, a chama não está... Né? E isso é uma tendência para quem, na verdade, não tem uma luz muito acesa. Exatamente. Ou sequer está acesa, mas pensa ou pensou que tinha luz e não tinha. E daí que... mas fulano de tal, você veja, se perdeu. Foi contaminado pelos outros. Então ele não era luz. Se perdeu, irmãos, porque não estava... Ele só pensava estar com a luz acesa. Exatamente. Porque a religião faz isso. Faz você pensar que você está com a luz acesa. Tá? Só que como é que você vai saber se você está com a luz acesa? Quando você entra no ambiente de trevas, tá? E a luz resplandece. Aí você tem certeza. Tá? E a luz clareia tudo, né? Ela clareia as coisas. É aquela coisa, irmãos. Você tá, né, sempre em casa... Você não vai pegar, né, o coronavírus, é isso? Agora eu quero ver, você está lá no hospital, que nem os médicos estão, os enfermeiros estão, e não pegar Covid. Por que eles não pegam? Porque eles se cuidam? Irmãos, né? Ou será que é porque eles têm fé que eles são luz para aquele lugar? E fica aqui o nosso palavra de agradecimento a todos os médicos, enfermeiros, né, seguranças de hospitais, né? Agradecemos vocês, que talvez mesmo sem saber, né? Vocês estão aí como soldados fiéis. E nós louvamos a Deus pela vida de vocês e oramos por vocês, em nome de Jesus. Então, acho que cabe aqui perguntar, pastor, para cada um que está ouvindo, inclusive aqui para nós, como está a nossa luz? Né? Como está a nossa lâmpada? Será que a gente pensa que estamos iluminando, né, os lugares? Ou de repente vamos ter um choque de realidade, né? E ver que não estamos tão acesos quanto deveríamos estar. Depois nós podemos até cantar aquela música Brilha, Brilha, Estrelinha. Lembra da Casa das Crianças? Brilha, Brilha, Estrelinha. Tá? Pula essa parte, pastor. Tá bom, vamos lá. Tá na hora de você brilhar, meu irmão, né? Se porém andarmos na luz, como Ele na luz, né, está, temos comunhão com o sangue de Jesus nos purifica, né, de todo pecado. Se afirmamos que estamos sem pecado,
E aqui, irmãos, tem um ponto específico lá atrás, anterior, porque a igreja nessa época, por que estava com a luz, achava que estava com a luz acesa, mas estava apagada? Porque eles diziam assim, nós somos tão santos, nós somos tão, nossa, eu estou tão bem com Deus, que eu não sequer peco mais. Meu Deus, minha mente não pensa mais em pecado. E você sabe que esse pensamento que fazia com que eles fizessem, achando eles que não tinham pecado, então não precisava ter arrependimento. E o grande, irmãos, a grande sacada do perdão de Deus é o arrependimento e não a consciência do pecado ou não do pecado. Tem muitas pessoas que estão preocupadas assim, eu sou pecador e eu não sou pecador, sendo que a grande preocupação deveria ser, eu sei me arrepender. Isso. Porque, por isso que daí ele fala assim, porque aquele que diz que não tem pecado, esse já pecou e ainda faz Deus um mentiroso. Porque quem diz que você é pecador é Deus. Então, entenda isso, eu não estou querendo colocar um dedo apontado para você, dizendo você é pecador. Não, Deus diz. Deus diz que depois da queda de Adão, eu e você somos pecadores. Mas nós temos uma ferramenta, tá? Que se chama arrependimento e sangue de Jesus. Ele diz, o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Todos. Por que você acha que a Bíblia fala assim que a misericórdia se renova a cada manhã? Para que precisaria se renovar a cada manhã se você tivesse... Tá? Porque nós pecamos todos os dias. Então a consciência que você é um pecador te traz o quê? Uma atitude de todas as manhãs, Senhor, me perdoa do meu pecado, eu sei que sou um pecador, arrependimento. Me arrependo, mas também sei que o teu sangue está sobre mim. Ele nos purifica. E aí você anda sem condenação, queridos. E a preocupação que eu tenho, gente, nesses últimos tempos, é justamente a respeito da falta de arrependimento, né? Até porque eles não se veem como pecador. Né? Só que assim, se você fizer um pente fino na sua vida hoje, quinta-feira, provavelmente, se você parar para refletir no final do seu dia, que seja, né? Você vai perceber que você andou pecando. Porque às vezes a gente não peca só por ter feito algo de errado. Nós pecamos também pela omissão. Quando você pôde fazer o bem e deixou de fazer, você pecou por não ter feito. Quando você teve a oportunidade de falar para alguém de Jesus, de ser a luz no meio das trevas e não foi, você pecou porque você não foi aquilo que você deveria ser ali no meio. Então, assim, às vezes uma mentira, né? Mas eu não minto, pastor. Só que às vezes, com o nosso comportamento, nós faltamos com a verdade, né? Quando alguém fala assim, tá tudo bem, não tá tudo bem, mas no fundo lá você está magoado, você está estressecido e começa a tratar aquela pessoa com diferença, você está sendo mentiroso quando você diz que está tudo bem, porque no fundo não está tudo bem. Então você está sendo um mentiroso, porque você fala para você, não, pastor, tá tudo legal, tá tudo bem, né? Não, com a pessoa tá tudo legal, mas por dentro não está bem. Então você passa a ser um mentiroso. E aí nós poderíamos dar vastos exemplos de maneiras quando nós acabamos pecando. E a palavra é, estamos nos arrependendo dos nossos pecados? Veja que ele deixa aqui bem claro, né, no verso, se confessarmos, exatamente, né, os nossos pecados, ou seja, que temos pecados, que somos pecadores, quando nós confessamos, Senhor, eu tenho minhas fraquezas, seja na minha mente, na minha boca, nas minhas ações, ou na falta delas, como a pastora falou, né, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Perdoar e nos purificar. Do quê? De toda injustiça. Porque se tem uma coisa que Deus repele, é injustiça, exatamente. Porque Ele é o justo. Que você quer caminhar bem com Deus, seja ande em justiça. Mas para andar em justiça é andar em arrependimento constante. Né? E confessar os pecados é você se derramar perante o Senhor e falar assim, Pai, eu falei assim, poxa, eu estou magoado com tal pessoa, eu estou entristecido com essa situação, eu estou dizendo, Pai, me perdoa porque eu estou dizendo que está tudo bem, mas não está, né? Deixa eu te dar uma breve introdução já para o de amanhã. E o que estava acontecendo aqui, irmãos, era a entrada do agnosticismo dentro da igreja, que era justamente também... terrível! Uma teoria de que, tá, você... Tá? Primeiro, eles acreditavam que a carne não tinha jeito, né? A carne ela já era mal, mas que o espírito, então tinha que tirar o espírito da carne, ou seja, eles criam no quê? Em você sair fora do corpo, né? E viver em espírito, e quando volta para o corpo, né? Então você não tem, você viva daquele jeito mesmo, porque você não tem como viver diferente. Tá? Inclusive insinuando que Jesus não teria vindo em carne, assim, mas que era um espírito que baixava no corpo. Olha só, e saiu da onde? De dentro da própria igreja. Então, ensinamentos desvirtuados, né? A gente tem que cuidar. Então assim,
nossa carne é fraca, a Bíblia fala, mas o Espírito, ele combate e vivifica a carne, para que a gente esteja andando em santidade. Andar em santidade, irmãos, sabe o que é? É andar sem pecado? Não, é andar diferente. A palavra santidade vem do ágil no grego, ou seja, diferente. É você andar diferente. Essa mesma palavra é usada para o templo. Fala, o templo é santo. O templo é santo porque está tudo bonitinho lá, porque não tem uma falta de pintura, uma sujeira no chão. Não, porque lá é diferente, tem um ambiente diferente. Então entenda isso. Ser santo é ser diferente, né? Ser controlado pelo Espírito Santo. É verdade. Tá bom? Queridos, é isso, né? Hoje foi bem rapidinho, né? 10 versículos só, mas que fala muita coisa no nosso coração. Vai ser emocionante, então não perca nenhum dia, viu? Exatamente. E vão ser rapidinho, 5 dias, curtinho. Você vai acabar com 1 João. 1 João. São só 5 estudando capítulos. juntos e o Senhor falando conosco, Espírito Santo movendo você, né? Que Deus abençoe a todos vocês.